Chamado que não nos deixa em paz. Existe um chamado que não chega como uma voz clara. Ele não vem dizendo exatamente o que fazer. Ele não vem com um plano pronto. Ele vem com um incômodo silencioso. É aquela sensação estranha de estar vivendo uma vida que parece correta, organizada, funcional, mas que por algum motivo profundo não preenche. Você acorda, cumpre seus papéis, atende expectativas, faz o que precisa ser feito. Mas quando tudo silencia, quando ninguém está olhando, algo dentro de você continua inquieto. Esse algo não é ingratidão, não é rebeldia, não é fraqueza. Esse algo é a sua alma tentando lembrar quem você é. A história de Moana começa exatamente aqui. Não começa no mar, não começa na coragem, não começa na aventura. Começa no chamado interno que não a deixa em paz. E se você está aqui agora, talvez seja porque esse mesmo chamado esteja tocando você. Moana antes da jornada, a vida segura que não é inteira. Moana nasce em um lugar onde tudo parece definido. Existe uma vila, uma família, uma tradição, um destino já desenhado. Ela é ensinada a cuidar do que já existe, a proteger e a permanecer. Ela aprende desde cedo que ir longe demais pode ser perigoso. E isso não é errado. Isso é compreensível. Mas existe uma diferença profunda entre viver uma vida segura e viver uma vida verdadeira. Quantas vezes você também aprendeu a ficar? A não ultrapassar certos limites? A não ouvir tão fundo que você sente? Ela vivia numa ilha, todos tinham função na ilha, ela era filha do chefe. Então, em relação a todos que estavam ali, ela era ainda mais importante nesse contexto porque ela era filha do chefe. E mesmo assim ela sentia um chamado interno dentro dela de que ali não era o lugar dela. E por mais que ela vivesse uma vida triste, porque ela estava entristecida em sentir que deveria ir, mas ela ficaria ainda mais triste em ter que ficar. O nosso chamado, ele é um chamado à espiritualidade. E com isso nós precisamos despertar não somente a centelha divina, mas também a coragem, despertar dons internos que vai nos levar a ir além. Existe uma diferença profunda entre viver uma vida segura e viver uma vida verdadeira. Quantas vezes você também aprendeu a ficar, a não ultrapassar certos limites? Moana vive uma vida correta, mas não vive uma vida inteira. E quando a alma não é vivida, ela começa a te chamar. O mar é o símbolo da alma, do inconsciente e da verdade. O mar na história de Moana não é apenas água. O mar representa tudo aquilo que é vasto, profundo e desconhecido. O nosso inconsciente, a nossa alma, a consciência maior, a nossa centelha divina precisando despertar. Tudo que a mente tenta controlar, a alma convida a atravessar. O mar chama Moana porque ela pertence a ele, não porque seja fácil, mas porque é verdadeiro. Talvez exista algo na sua vida hoje que te chama exatamente assim. E eu te faço uma pergunta: o que em você pede expansão, mas você mantém pequeno por medo? A dor tem como portal do propósito. O chamado da alma raramente vem acompanhado de conforto. Na história, o mundo de Moana começa a adoecer. A pesca falha, a terra enfraquece, o equilíbrio se perde. Isso nos ensina algo muito profundo.
quando ignoramos a nossa verdade, a vida começa a se desequilibrar e a nos trazer dores, doenças, problemas, para nos lembrar que ali não é o nosso caminho, não como punição, mas como um convite a mudar a nossa rota. A dor não é inimigo do propósito, a dor é somente um portal. E eu te faço uma pergunta: onde na sua vida algo está doendo porque você ainda está vivendo aquém de quem você verdadeiramente é? Esse momento em que Moana cai não é um fracasso, é uma iniciação, é um recomeçar. O que a gente faz quando a gente cai? A gente se levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Toda alma passa por esse ponto, né? O bebê, quando ele está aprendendo a andar, ele cai muitas vezes. É caindo que se aprende a andar. E assim é por toda a vida. É errando que nós vamos aprender. Quem você acredita ser quando tudo parece dar errado? Você acredita ser um vitorioso que vai tentar mais uma vez? Ou você acredita ser um fracassado? A Bíblia diz que assim como tu pensas, tu és no seu coração. Nós não podemos pensar mal de nós sempre temos que pensar coisas boas e positivas para que nós possamos permanecer em processo de evolução. Agora nós vamos falar sobre olhar nos olhos da alma. Existe um momento silencioso em toda a jornada espiritual. E esse momento é quando você para de buscar fora e começa a buscar dentro. E começa a olhar para dentro. Os olhos são as janelas da alma. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. E eu vou fazer com você agora um exercício para que você possa encontrar essa luz, essa voz dentro de você. Em algum momento depois desse vídeo, eu quero que você fique diante do espelho, olhando profundamente para dentro dos seus olhos. Pare por alguns segundos, 10 segundos mais ou menos, olhando dentro dos seus olhos e se pergunte em silêncio: quem eu sou além dos meus papéis, dos meus medos e da minha história? E por alguns segundos ou alguns minutos reflita sobre essa pergunta e qual seria a resposta para essa pergunta. Porque isso vai levar você a caminhos e a respostas que vai te trazer o despertar da sua centelha divina e do seu propósito. Agora nós vamos falar sobre o grito de eu sou Moana. O ponto mais poderoso da história da Moana não é sobre a vitória final, né, contra aquele monstro de lava, mas sim o momento em que Moana declara quem ela é. Porque ela não diz o que ela faz, ela diz quem ela é. E quando ela diz quem ela é porque ela descobre quem ela descobre o que ela veio para fazer aqui. Ela despertou a centelha divina e ela descobriu o seu verdadeiro propósito. Ela despertou o seu eu interior, a força interior, os dons interiores que todos nós temos, que nos faz ir além, que nos dá coragem para vencer, mesmo que para isso nós precisamos morrer. Essa morte às vezes ela é somente do ego, às vezes ela realmente pode ser uma morte física, porque nós não sabemos se o propósito de Deus em nós está somente em estar aqui, porque eu acredito hoje que a morte ela é somente uma transformação, porque a nossa alma, a nossa centelha divina, ela não morre jamais. O nosso propósito nasce quando alinhamos a nossa identidade com o nosso propósito.
E eu te faço uma pergunta para tentar ativar isso em você. Se você pudesse dizer hoje com verdade quem você é, o que você responderia? A sua jornada começa agora. A história de Moana não é sobre atravessar oceanos. É sobre atravessar a si mesma. É sobre se conhecer, é sobre despertar da sua centelha divina, é sobre descobrir quem você é, quais são os seus dons, como você pode servir melhor o mundo e com isso ser feliz, porque o propósito nosso aqui é sobre o amor, sobre amar ao próximo, e nesse amor nós descobrimos como servir ao mundo com amor dentro do nosso propósito. Quando você descobre o seu propósito, o seu caminhar, você consegue ser mais e mais feliz. É sobre lembrar quem você é sobre honrar a sua centelha divina e é sobre viver a sua verdade. O mundo não precisa de mais pessoas perfeitas. O mundo não precisa de mais heróis. O mundo precisa de pessoas conscientes de quem são, pessoas conscientes dos seus dons e de como esses dons podem servir ao próximo. E se algo se moveu dentro de você hoje, honre. Honre porque a sua centelha divina está falando com você. A sua alma sempre chama antes da vida mudar. Pense sobre isso.